Alguna vez has sentido que as forças te abandonam, como se estivesse caminhando por um túnel sem fim, procurando uma luz que parece não aparecer. Talvez você tenha enfrentado obstáculos que fazem questionar se vale a pena seguir em frente. As dúvidas se acumulam e o desânimo bate à porta do seu coração. Mas deixe-me dizer algo importante. Deus te diz hoje que não desista, porque o melhor está por vir. Ao longo desta mensagem, exploraremos como, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está ao seu lado, sustentando você e guiando seus passos. Não se trata apenas de palavras de encorajamento, mas de verdades profundas encontradas na sua palavra. Veremos juntos como as promessas de Deus podem transformar a sua perspectiva, renovar as suas forças e enchê-lo de esperança. Antes de continuar, quero convidá-lo a fazer uma declaração de fé nos comentários. Senhor, confio que estás agindo na minha vida. Não desistirei, porque sei que o melhor está por vir. Amém. Querido amigo, encorajo você a permanecer até o final desta mensagem. E se ainda não o fez, inscreva-se e ative as notificações para que você possa receber mais palavras de encorajamento e esperança. Vamos começar. Número 1. Força e coragem em Deus. Deixe-me perguntar algo. Quais medos você enfrenta hoje? Talvez seja algo pequeno, uma preocupação constante que desgasta você aos poucos. Ou talvez seja algo maior, um problema que faz você se sentir como se estivesse diante de um muro impossível de escalar. Seja o que for, deixe-me lembrar algo poderoso. Você não está sozinho nisso. Deus te diz, como está escrito em Deuteronômio 31:16. Seja forte e corajoso, não temas, porque eu estou contigo e não te abandonarei. Veja bem, eu sei que às vezes você se sente fraco, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. É fácil se sentir assim quando enfrentamos situações que parecem fora do nosso controle. Mas aqui está a verdade, você não precisa depender apenas da sua própria força. A promessa de Deus é clara. Ele não apenas está com você, mas Ele mesmo é a sua força. Não se trata de quão forte ou corajoso você é por conta própria. Trata-se de quem está ao seu lado. Pense em Moisés e no povo de Israel. Eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida, um lugar cheio de oportunidades, mas também de gigantes e obstáculos que pareciam intransponíveis. Imagine como eles se sentiam, inseguros, assustados, se perguntando se realmente poderiam conseguir. Mas Moisés lhes disse algo que fez toda a diferença. Não tenham medo, porque Deus vai adiante de vocês. Ele não os deixará, Ele não os abandonará. Essa mesma promessa que Deus fez ao povo de Israel continua válida para você hoje. Ele está com você a cada passo do caminho. Não importa se o desafio é tão grande quanto um gigante ou tão pequeno quanto uma preocupação diária, Deus está lá. E a força dele, a coragem dele, estão disponíveis para você. Ele é o seu apoio quando suas forças falham, o seu refúgio quando você sente que não consegue mais. Agora, quero que você pense nos gigantes da sua vida. O que está te impedindo? Talvez seja o medo do fracasso. Talvez sejam palavras negativas que outros disseram e que você começou a acreditar. Talvez seja algo que você nem consegue descrever, mas que te paralisa. Deixe-me dizer algo. Esses gigantes não são maiores do que o Deus que está com você. Assim como o povo de Israel enfrentou seus medos e avançou para a Terra Prometida, você também pode avançar. Não pelas suas próprias forças, mas porque Deus está lutando suas batalhas. É fácil dizer, eu sei, mas aqui está o desafio. Confiar. Essa é a chave. Decidir confiar em Deus, mesmo quando você não entende como Ele vai resolver as coisas. Decidir dar o próximo passo, mesmo que você não consiga ver todo o caminho à sua frente. Isso é o que significa ser forte e corajoso. Não é a ausência do medo, é avançar apesar do medo, porque você sabe que Deus está com você. Hoje, convido você a fazer algo prático. Tire um momento e pense nesse desafio que está à sua frente. Entregue-o a Deus. Diga, Senhor, não entendo como vou superar isso, mas confio em Ti. Sei que não me abandonarás.
E então faça o que estiver ao seu alcance. Dê um passo, mesmo que seja pequeno. Porque quando você confia em Deus, Ele faz o que você não pode fazer. Não se esqueça disso. Deus nunca te deixará, nunca te abandonará. Essa é uma promessa que não depende do que você faz ou deixa de fazer. É o caráter dele, a fidelidade dele. E com ele ao seu lado não há desafio grande demais, nem problema pequeno demais. Portanto, avance, seja forte, seja corajoso. E lembre-se, Deus já vai com você, guiando e sustentando você a cada passo do caminho. Número 2. Não temas, Deus está contigo. O medo. Essa emoção tão humana que todos enfrentamos em algum momento. Talvez você o sinta ao pensar no futuro, em uma situação incerta, ou quando enfrenta algo que parece maior do que você. É normal. Todos já estivemos lá, nos perguntando se realmente temos o que é necessário para superar esse desafio. Mas aqui está o maravilhoso. Deus nos diz em Isaías 41:10. Não temas, porque eu estou contigo. Não desanimes, porque eu sou o teu Deus que te fortalece. Sempre te ajudarei, sempre te sustentarei com a destra da minha justiça. Você percebe a profundidade dessa promessa? Deus não está dizendo que você não sentirá medo, porque Ele sabe que somos humanos e que às vezes esse sentimento virá. Mas o que Ele promete é que a sua presença estará com você em todo momento. É como se Ele estivesse dizendo: entendo o que você sente, mas você não precisa enfrentar isso sozinho. Eu estou aqui, bem ao seu lado. Quando Isaías escreveu essas palavras, o povo de Israel estava passando por um tempo de incerteza, de angústia. Eles se sentiam frágeis, sem forças para continuar. Mas Deus lhes assegurou que não apenas estaria com eles, mas que também lhes daria a força necessária para seguir em frente. Essa mesma promessa é para você hoje. Deus não apenas te acompanha, Ele te sustenta. Ele te levanta quando suas forças parecem desaparecer. Veja o exemplo de Elias. Depois de uma grande vitória no Monte Carmelo, ele fugiu cheio de medo, porque temia pela sua vida. Ele chegou ao Monte Horebe, completamente desanimado e exausto. Já aconteceu com você? Momentos em que você se sente tão cansado, tão sobrecarregado, que só quer desistir? Mas ali, naquele lugar de desânimo, Deus não se apresentou com um grande espetáculo ou um estrondo, mas com um sussurro suave. Foi naquele silêncio que Elias sentiu a presença de Deus, uma presença que o renovou e fortaleceu para continuar sua missão. Essa é a natureza de Deus. Ele não precisa gritar para que você saiba que Ele está com você. A sua presença pode ser tranquila, mas poderosa. Mesmo quando você não a sente de forma evidente, Ele está lá, trabalhando na sua vida, sustentando você com a sua destra de justiça. Talvez nos momentos mais sombrios, nos silêncios, é onde você pode experimentar mais profundamente a fidelidade dEle. Agora pense na sua vida. Quais situações estão causando medo em você? Pode ser algo grande, como um diagnóstico médico, uma perda ou uma decisão difícil que você precisa tomar. Ou pode ser algo menor, mas que rouba a sua paz. Seja o que for, lembre-se, você não precisa enfrentar isso sozinho. Deus promete ajudar você, e quando Ele diz que vai sustentá-lo, Ele não está falando de uma ajuda temporária, mas de uma força constante, algo inabalável, que não depende das suas circunstâncias. Quero encorajá-lo a que, nesses momentos de medo, você tire um tempo para estar em silêncio com Deus. Ouça esse sussurro, sinta a presença dEle. Às vezes você só precisa parar por um momento e se lembrar de que você não está sozinho. Fale com Ele, diga o que está assustando você e então confie. Confie que Ele está agindo, mesmo quando você não consegue ver. O medo pode ser poderoso, mas nunca será maior do que a promessa de Deus. Ele está com você, Ele fortalece você e com a sua justiça Ele sustenta você. Portanto, hoje, entregue os seus medos a Ele. Você não precisa carregar esse peso sozinho.
Deixe que o amor dele, a presença dele e a paz dele encham cada canto do seu coração. Porque quando você caminha com Deus, o medo perde o seu poder. E você pode avançar com a certeza de que nunca estará sozinho. Número 3. Esforce-se e seja corajoso. Deus está contigo. Há momentos na vida em que você sente que esperam mais de você do que acredita ser capaz de dar. Talvez você esteja enfrentando um desafio novo, uma responsabilidade que faz você se perguntar: será que vou conseguir? Talvez você até tenha pensado que não tem o que é necessário. Mas deixe-me dizer algo. Deus não apenas acredita em você, Ele já o equipou. Em Josué 1:9, ele diz: veja que eu te ordeno, esforce-se e seja corajoso. Não temas nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você for. Essa não é uma simples sugestão, é um mandamento. Deus não diz: se você puder, esforce-se, ou se você se sentir preparado, seja corajoso. Não, ele diz: esforce-se, seja corajoso. Por quê? Porque ele sabe que o que pede a você não depende apenas da sua força, mas da presença constante dele com você. Pense em Josué. Esse homem não apenas teve que seguir os passos de Moisés, o líder que havia guiado o povo para fora do Egito, mas também recebeu a tarefa monumental de conquistar a terra prometida. Você consegue imaginar a pressão? Josué provavelmente sentiu medo, dúvida e um peso esmagador. Mas Deus não o deixou enfrentar aquilo sozinho. Em vez disso, lembrou-lhe quem estava realmente no controle. Não importava o tamanho dos obstáculos, Deus estava com ele. E aqui está algo importante. Coragem não significa não ter medo. Ser corajoso significa avançar apesar do medo, porque você sabe quem está com você. Josué não foi corajoso porque era um guerreiro perfeito. Ele foi corajoso porque confiava em um Deus perfeito. Essa é a diferença. E essa mesma coragem está disponível para você. Agora, quero que você pense nas áreas da sua vida onde Deus está chamando você para liderar. Talvez seja uma nova etapa no seu trabalho, na sua família ou até mesmo no seu relacionamento com Ele. Talvez você sinta que o desafio é grande demais, que as expectativas são esmagadoras. Mas lembre-se disso. Deus nunca pedirá algo a você sem antes tê-lo preparado para isso. Pode ser que você ainda não veja, mas Ele já colocou em você tudo o que é necessário para ter sucesso. Esforçar-se significa trabalhar com o que você tem, dar o primeiro passo, mesmo que pareça pequeno. Ser corajoso significa confiar que Deus abrirá as portas necessárias, mesmo quando você não entender como. Mas aqui está a chave. Não faça isso sozinho. Não é a sua força que sustenta você, é a força de Deus, e a promessa dele é clara. Ele estará com você por onde quer que você for. Você percebe o poder dessas palavras? Não importa se você está no ponto mais alto da sua vida ou atravessando o vale mais escuro, Deus está com você. Ele não o abandona quando as coisas ficam difíceis, nem o deixa quando você sente que está falhando. Pelo contrário, a presença dele se torna mais forte nesses momentos. O amor dele, a graça dele e a força dele são mais do que suficientes. Hoje, quero desafiá-lo. O que está impedindo você de se esforçar e ser corajoso? Que áreas da sua vida precisam de um passo de fé? Talvez seja a hora de deixar o medo de lado e confiar que Deus já está trabalhando, mesmo que você não consiga ver. O desafio pode parecer grande, mas não há nada grande demais para um Deus que está com você a cada passo. Então avance, tome essa decisão, enfrente esse desafio, porque você não está sozinho. Deus vai adiante de você, sustenta você com sua mão poderosa e promete que não importa para onde a vida o leve, a presença dele nunca se afastará de você. É o seu momento de liderar, de avançar, de confiar. Com Deus ao seu lado, não há obstáculo que você não possa superar. Número 4. Deus te acompanha nos vales escuros. Todos nós já passamos por momentos que parecem um vale escuro. Aqueles dias em que as sombras se alongam e a esperança encolhe.
Talvez seja uma doença inesperada, uma perda que deixou um vazio no seu coração, problemas financeiros que roubam o seu sono ou aquela luta emocional que você carrega em silêncio. Já aconteceu com você? Momentos em que você se pergunta se vai conseguir sair disso. Nessas horas, as palavras do Salmo 23:4 são como um abraço. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Davi, quem escreveu esse salmo, entendia muito bem o que era atravessar vales escuros. Ele não estava falando a partir da teoria. Ele enfrentou perseguições, batalhas, momentos de solidão e medo. Mas apesar de tudo, Davi declara algo surpreendente. Não temerei, e não porque o vale desapareceu, mas porque ele reconhece que Deus está com ele. Essa é a chave. Não é a ausência de problemas que nos dá paz, mas a certeza de que Deus caminha ao nosso lado. Perceba como Davi descreve Deus como um pastor. A imagem do pastor é poderosa. Um pastor não apenas guia, mas protege. A sua vara e o seu cajado não são apenas ferramentas, são símbolos de segurança. A vara defende o rebanho dos perigos externos e o cajado os guia quando se desviam do caminho. Deus, como nosso pastor, faz o mesmo conosco. Ele luta as nossas batalhas quando não podemos lutar e nos redireciona quando nos sentimos perdidos. Pense nisso por um momento. Quais são os vales que você está atravessando hoje? Talvez seja a incerteza sobre o futuro, a dor de um relacionamento quebrado ou o cansaço de enfrentar as mesmas lutas dia após dia. Esses vales nos fazem sentir pequenos, vulneráveis, como se estivéssemos sozinhos. Mas aqui está a verdade que muda tudo. Você não está sozinho. Deus te diz: eu estou contigo. Não à frente, não atrás. Com você, no vale, na escuridão, no silêncio. Ele está lá sustentando você. E embora nem sempre o sintamos, a presença dele é real. Às vezes procuramos Deus em grandes sinais, mas muitas vezes ele está no simples, naquela paz que você não consegue explicar, naquela força que permite dar mais um passo, naquela palavra de ânimo que chega exatamente quando você precisa. Isso é Deus, caminhando com você, sussurrando que não tema, porque ele não te deixará. Eu sei que pode ser difícil ver isso quando você está no meio do vale. Eu sei, mas quero convidá-lo a lembrar. Quantas vezes Deus já sustentou você antes? Pense naqueles momentos em que você acreditava que não conseguiria mais, mas de alguma forma você conseguiu. A mesma fidelidade que te sustentou então, te sustenta agora, porque Deus não muda. O amor dele por você não tem fim. Então hoje, em meio ao seu vale, descanse nesta verdade. Não é o fim. Este vale não define a sua história. Deus está com você, guiando, protegendo, fortalecendo você. E embora o caminho pareça escuro agora, a luz dele nunca se apaga. Agarre-se a ele. Deixe que a vara e o cajado dele consolem você. E lembre-se, não importa quão profundo seja o vale, a presença dele sempre será maior. Deus caminha com você. Não tema. O amor dele sustenta você. Número 5. Tudo coopera para o bem em Deus. Às vezes a vida nos lança coisas que simplesmente não entendemos. Já aconteceu com você? Momentos em que você se pergunta, por que isso está acontecendo? Um revés inesperado, uma perda, uma mudança drástica que parece não fazer sentido. É fácil se sentir frustrado, até mesmo perdido. Mas aqui está a esperança. Romanos 8:28 nos lembra que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não algumas, não apenas as boas, tudo. É difícil acreditar nisso quando estamos no meio da tempestade, não é? Mas veja isto. A promessa não se trata de entender o presente, mas de confiar que Deus tem um propósito eterno. Ele vê o que nós não conseguimos ver. Pense em um tapete bordado. De um lado, você vê um caos de fios emaranhados, mas do outro, há uma obra de arte.
Nossa vida muitas vezes se parece com o lado desordenado, mas Deus está vendo o quadro completo. Você sabe quem viveu essa verdade de uma maneira incrível? José, o filho de Jacó. A história dele parecia uma série de tragédias sem sentido. Vendido pelos próprios irmãos, acusado falsamente, esquecido na prisão. Se olharmos da perspectiva dele, parecia que tudo ia de mal a pior. Mas depois, no final, quando José se torna o segundo no comando no Egito e salva toda a sua família da fome, tudo faz sentido. O próprio José diz em Gênesis 50:20, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Você consegue imaginar? Todo aquele sofrimento tinha um propósito maior, mesmo que José não pudesse vê-lo enquanto vivia. Talvez você esteja se perguntando, e como isso se aplica à minha vida? Bem, pense naqueles momentos em que tudo parecia perdido, mas olhando para trás, você percebe que algo bom saiu dali. Talvez você tenha perdido um emprego, mas isso o levou a uma oportunidade melhor. Talvez um relacionamento tenha terminado, mas isso abriu portas para uma cura emocional ou uma conexão mais significativa. Deus tem a habilidade de pegar até mesmo os pedaços mais quebrados e criar algo lindo. Não estou dizendo que é fácil. Confiar em Deus no meio da incerteza pode ser um dos maiores desafios da nossa fé. Mas aqui está a verdade. A soberania dele é perfeita. Ele não erra. Mesmo quando não entendemos o porquê, podemos confiar no quem. E esse quem é um Deus que ama você profundamente, que tem um propósito para a sua vida e que nunca perde o controle. Agora, quero que você pense nas circunstâncias que está enfrentando hoje. Talvez haja algo que pesa em você, algo que parece impossível de se encaixar no bem. Deixe-me lembrar a você, Deus não desperdiça nada. Ele usa cada momento, cada lágrima, cada luta para cumprir o seu propósito em você. E embora agora você não consiga ver, chegará o dia em que tudo fará sentido. Nesse dia, você olhará para trás e dirá, Deus estava trabalhando todo esse tempo. Então, siga em frente. Ame a Deus, mesmo quando você não entender o que Ele está fazendo. Confie que Ele está agindo nos bastidores, ajustando as peças, escrevendo uma história que é maior e melhor do que você poderia imaginar. Lembre-se, a sua história ainda não acabou. Deus está escrevendo algo lindo. Mantenha a sua fé, porque com Ele tudo coopera para o bem. Número 6. Força em Cristo para tudo. Há dias em que você simplesmente se sente incapaz. Como se tudo o que você fizesse fosse inútil, como se estivesse preso em um ciclo de esforço sem resultados. Talvez você esteja enfrentando um problema que parece insuperável ou esteja exausto, sem energia para dar mais um passo. Mas aqui está a verdade que muda tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Você percebe o poder dessas palavras? Não se trata da sua força, mas da força dele trabalhando através de você. Paulo escreveu essas palavras de um lugar de extrema dificuldade. Ele não estava em um palácio, nem desfrutando de conforto. Ele estava na prisão, enfrentando o tipo de sofrimento que facilmente poderia quebrar qualquer pessoa. Mas, em vez de desistir, declarou que podia enfrentar tudo, não por suas próprias habilidades, mas porque Cristo o fortalecia. Você consegue imaginar esse nível de confiança? É como se ele estivesse dizendo, não importa o que esteja acontecendo ao meu redor, minha força não vem de mim, mas de Jesus. É importante entender isto, não fomos feitos para carregar tudo sozinhos. Essa sensação de incapacidade que você sente às vezes, essa luta por tentar carregar tudo, não passa de um lembrete de que precisamos de Cristo. Confiar apenas em nossas próprias forças pode nos levar ao esgotamento, mas quando dependemos da força dele, nossas limitações deixam de ser um obstáculo. Pense em sua vida por um momento. Quais são as áreas onde você se sente mais fraco? Talvez seja no seu trabalho, em seus relacionamentos ou até mesmo em sua saúde. Você já tentou tudo o que estava ao seu alcance e mesmo assim parece que não é suficiente.
Agora imagine entregar essa carga a Cristo. Isso não é um ato de desistência, mas de confiança. É dizer: Senhor, sei que não posso fazer isso sozinho, mas contigo eu posso. Aqui está o mais incrível. A força que Cristo dá a você não é apenas física, é emocional, espiritual e até mesmo mental. Ele dá a você a resistência para suportar a dor, a sabedoria para tomar decisões difíceis e a paz para enfrentar as tempestades. E essa força não se esgota. A força dele é inesgotável, porque vem de um Deus infinito. Quero desafiá-lo a pensar em como você enfrenta suas lutas hoje. Você se apoia apenas em suas próprias forças? Você está se desgastando tentando fazer tudo sozinho? E se você mudasse esse foco? E se permitisse que Cristo fortalecesse você em cada área da sua vida? Isso não significa que os problemas desaparecerão imediatamente, mas significa que você terá força para enfrentá-los de uma forma que antes parecia impossível. Quero que você se lembre de algo mais. A força de Cristo não se ativa apenas porque você precisa. Ela se ativa porque você a busca. Tire um momento para orar. Fale com Ele, diga o que pesa em você, o que assusta você, o que você sente que não consegue fazer. E então, abra a sua palavra, porque nela você encontrará a orientação, o consolo e a força que precisa. A verdade é esta: não há montanha alta demais, nem carga pesada demais, nem desafio grande demais quando Cristo é quem fortalece você. Com Ele, os seus limites desaparecem. Não porque você é invencível, mas porque o poder dele é infinito. Então levante-se, dê esse passo, enfrente esse problema, porque com Jesus ao seu lado tudo é possível. Ele é a sua força. Número 7. A suficiência da graça de Deus. Há momentos em que as nossas fraquezas nos sobrecarregam. Já aconteceu com você? Aqueles dias em que você sente que não está à altura, que essa luta interna, esse problema ou essa falha estão te paralisando. E o que você mais deseja é que desapareça, que Deus faça um milagre e livre você disso. Mas então você ouve estas palavras: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Eu sei que pode parecer estranho, até mesmo contraditório. Como Deus pode nos dizer que a sua graça é suficiente quando estamos pedindo força ou libertação? Mas é isso que torna a graça dele tão incrível. Não se trata do que podemos fazer, mas do que ele faz em nós, especialmente nas nossas áreas mais frágeis. Veja o exemplo de Paulo. Esse homem que pregou, plantou igrejas, escreveu cartas inspiradas pelo Espírito Santo, também enfrentou algo que o fazia se sentir limitado. Ele chamou isso de espinho na carne. Não sabemos exatamente o que era, mas sabemos que causava sofrimento. Paulo pediu a Deus 3 vezes que o removesse. E não estamos falando de uma oração casual. Ele clamou com fervor. Mas, em vez de tirar aquele espinho, Deus deu a ele uma resposta muito mais profunda. A minha graça te basta. Deus não estava sendo insensível com Paulo. Muito pelo contrário. Ele estava mostrando a ele uma verdade eterna. O poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. É nesses momentos em que sentimos que não conseguimos mais que a força dele se revela de forma mais clara. Paulo entendeu isso tão profundamente que disse algo surpreendente. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ou seja, Paulo não apenas aceitou suas fraquezas, mas as celebrou, porque eram o cenário perfeito para que o poder de Deus brilhasse. Agora pense na sua própria vida. Qual é o espinho que você carrega? Talvez seja uma luta constante com o medo, a insegurança, um problema de saúde, um relacionamento quebrado, ou até mesmo algo em que você sente que sempre falha. Você já tentou resolver isso por conta própria. Você já orou pedindo que desaparecesse. E pode ser que Deus ainda não tenha tirado. Mas, e se em vez de remover isso, Deus quer que você experimente a graça dele de uma forma que nunca sentiu antes? E se esse lugar de dor for exatamente onde ele quer demonstrar o seu poder?
Isso não significa que Deus ignora as nossas lutas. A graça dele não é um substituto para a compaixão dele. O que significa é que ele nos dá o que realmente precisamos, mesmo quando não entendemos completamente. A graça dele não apenas nos sustenta, mas nos transforma. Ela nos lembra que não estamos sozinhos e que o poder dele é suficiente, mesmo na nossa maior fraqueza. Quero encorajá-lo a mudar sua perspectiva. Não veja as suas fraquezas como fracassos, mas como oportunidades para que Deus seja glorificado em sua vida. Você não precisa escondê-las nem lutar contra elas sozinho. Em vez disso, entregue-as a Ele. Deixe que a graça dele flua nessas áreas onde você sente que não consegue mais, porque ali, nesse lugar de necessidade, o poder dele se aperfeiçoa. E não se esqueça disto, a graça dele não é apenas suficiente, é inesgotável. Não importa quão grande seja a sua fraqueza ou quanto tempo dure a sua luta, a graça dele sempre estará lá. Então confie, descanse nele, porque mesmo que você se sinta fraco com Cristo ao seu lado, você está no lugar perfeito para experimentar a força dele. E isso, querido amigo, muda tudo. Número 8. Deus, nosso refúgio e fortaleza. Há momentos na vida em que parece que tudo está desmoronando. As tempestades chegam sem aviso e aquilo que parecia seguro de repente começa a balançar. Talvez você já tenha sentido isso. Uma notícia inesperada, uma perda ou simplesmente aquela sensação de que está lutando contra algo muito maior do que você. É normal, nesses momentos, buscar um refúgio, um lugar onde você se sinta protegido e seguro. E é aqui que entra a promessa do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você percebe o quão poderoso isso é? Deus não apenas oferece refúgio, Ele é o refúgio. Não é um lugar físico para onde você precisa correr, mas a própria presença dele, envolvendo você, protegendo e fortalecendo. Imagine isso como um castelo impenetrável, um lugar onde nenhuma tempestade pode alcançá-lo, porque ele está ali, cobrindo você com o seu amor e poder. Isso não significa que as tempestades desaparecem imediatamente. Deus não promete eliminar todas as dificuldades, mas ele promete estar com você no meio delas. É como estar em uma tempestade, mas encontrar um refúgio, onde você pode ouvir a chuva e o vento sem medo, porque sabe que está seguro. Isso é o que significa Deus ser a sua fortaleza. Ele não apenas protege você, ele também dá a força para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece impossível. E aqui está o melhor, o socorro dele é imediato. Deus não diz, espere até eu ter tempo ou volte mais tarde. Não, ele está com você no momento em que você precisa. Às vezes, esse socorro vem na forma de uma paz que você não consegue explicar. Outras vezes, é uma solução que aparece do nada. E em outras, é simplesmente a certeza de que você não está sozinho. Seja como for, a ajuda dele nunca se atrasa. Quero que você pense nas tempestades que está enfrentando agora. Talvez você esteja lidando com a perda de um ente querido, problemas financeiros ou até mesmo com o peso da ansiedade e do estresse. É fácil tentar resolver tudo por conta própria, mas deixe-me perguntar algo. Como seria se, em vez de lutar sozinho, você escolhesse se refugiar em Deus? Se você parasse de carregar todo esse peso e o entregasse a Ele? Porque isso é exatamente o que Ele quer. Ele quer ser o seu refúgio, o seu lugar seguro e a sua força. Da próxima vez que você sentir que o mundo está desmoronando ao seu redor, lembre-se disto. Deus não apenas está disponível, Ele está esperando que você vá até Ele. Você não precisa ter as palavras perfeitas, nem fazer algo especial. Basta dizer: Senhor, preciso da tua ajuda, preciso do teu refúgio. E você sentirá a paz dele, a proteção dele e a força dele enchendo você. Com Deus como seu refúgio, você não precisa temer. A fortaleza dele não apenas protege você, ela também o impulsiona a avançar, mesmo no meio das tempestades mais intensas. Então confie.
Confie na fidelidade dele, no amor dele e na promessa de que você nunca estará sozinho. Porque não importa quão forte seja a tempestade, a proteção dele é maior. Vá até ele, encontre descanso na presença dele e lembre-se, com Deus ao seu lado, não há nada que você não possa enfrentar. Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza hoje e sempre. Número 9. Descanso para a alma cansada, o cansaço. Esse peso que carregamos no corpo, na mente, na alma. Já aconteceu com você? Dias em que você sente que está no limite, que não consegue dar mais um passo. As responsabilidades, os problemas, os medos, tudo se acumula e a única coisa que você deseja é um momento de paz. E no meio de tudo isso, Jesus nos diz algo tão simples quanto poderoso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Pense nessas palavras. Elas não são apenas uma mensagem de consolo, são um convite pessoal. Jesus não está falando à multidão de forma geral. Ele está falando diretamente a você, àquele lugar do seu coração que está exausto. Ele sabe o que você carrega por dentro. Ele sabe quanto peso você está suportando e o quanto isso tem custado a você. E tudo o que ele pede é isto: venha a mim. O descanso que Jesus oferece é diferente de qualquer outra coisa. Não é um descanso superficial como aquele que você pode encontrar em férias ou em uma tarde livre. É algo mais profundo, é descanso para a sua alma, é aquela paz que vai além do que você pode entender, que permanece mesmo quando as circunstâncias ao seu redor não mudam. É um descanso que renova, que restaura, que dá força para continuar. Mas aqui está a chave. Encontrar esse descanso requer um passo de fé. Requer que você vá até Ele, que entregue as suas cargas. Você sabe o que isso significa? Significa que você tem que parar de tentar resolver tudo sozinho. Significa confiar nele com aquilo que está tirando o seu sono. E isso nem sempre é fácil. Às vezes, nos agarramos às nossas cargas, porque pensamos que se soltarmos, tudo desmoronará. Mas Jesus promete o contrário. Ele diz: traga as suas cargas para mim, e eu darei descanso a você. Quero que você pense no que está esgotando você neste momento. Talvez seja o estresse do trabalho, a pressão de cuidar da família, ou o peso de uma decisão importante. Ou talvez seja algo mais interno, a luta contra o medo, a ansiedade, ou até mesmo contra o seu senso de propósito. Seja o que for, Jesus já sabe. Ele não julga você por se sentir cansado. Pelo contrário, ele convida você a se aproximar. Ele diz: deixe-me carregar isso por você. Deixe-me ser o seu descanso. E não é apenas descanso, Jesus também nos dá direção. No versículo seguinte, ele fala sobre o seu jugo. Um jugo, em termos agrícolas, é o que une dois animais para que trabalhem juntos. Jesus não promete uma vida sem esforço, mas ele promete que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Por quê? Porque ele caminha ao nosso lado. Você não carrega os pesos sozinho. Com ele, o difícil se torna possível. O pesado se torna suportável. Hoje quero convidar você a responder a esse convite. O que está impedindo você? Você não precisa resolver tudo antes de ir até ele. Você não precisa ter as palavras perfeitas. Você só precisa ir. Fale com Jesus. Diga o que está dentro de você. E então solte. Deixe que ele dê a você o descanso que você precisa. Não é um descanso temporário. É um descanso que transforma a sua vida de dentro para fora. Jesus está esperando. Ele está pronto para receber você, aliviar você e renovar você. O descanso dele é real e está disponível para você agora mesmo. Tudo o que você precisa fazer é dizer sim ao convite dele. Solte as suas cargas. Encontre nele a paz que você tanto precisa, porque em Jesus você sempre encontrará o descanso que a sua alma anseia. Número 10. Entregue suas preocupações a Deus, a ansiedade, esse peso invisível que parece ocupar todos os cantos da sua mente.
as preocupações que te acordam no meio da noite ou te distraem durante o dia. Todos nós já sentimos isso. Às vezes são problemas grandes, como saúde, dinheiro ou relacionamentos. Outras vezes são pequenas coisas que, acumuladas, parecem impossíveis de administrar. Mas aqui está o convite de Deus, um convite que muda tudo. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. Preste atenção a essa palavra, lançai. Não se trata de um gesto tímido, de apenas compartilhar o que preocupa você. É algo mais intenso. É como lançar algo para longe, tirando-o completamente de você. Deus não está pedindo que você carregue suas preocupações pela metade. Ele está dizendo para entregá-las totalmente. Por quê? Porque Ele cuida de você. Não de maneira geral, não como alguém que observa de longe. Ele cuida de você pessoalmente, profundamente, com um amor que conhece cada detalhe da sua vida. Às vezes, esquecemos o quão pessoal é esse cuidado. Pensamos que as nossas preocupações são pequenas demais ou insignificantes para levá-las a Deus, ou talvez grandes demais, como se fossem um problema que Ele não pudesse resolver. Mas aqui está a verdade. Não há carga pequena demais ou grande demais para Ele. Se algo preocupa você, isso importa para Ele, porque você importa para Ele. Agora, entregar as nossas preocupações a Deus requer algo importante. Humildade, porque sejamos honestos, muitas vezes queremos ter o controle, queremos resolver tudo por conta própria. Mas quando tentamos carregar tudo, o peso se torna insuportável. Deus não criou você para carregar essas cargas sozinho. Ele o criou para depender dele, para confiar que a força dele é suficiente quando a sua não é. Isso não significa que todas as suas preocupações desaparecerão automaticamente, mas significa que você pode enfrentá-las com uma perspectiva completamente nova. Quando você entrega suas ansiedades a Deus, está dizendo: Senhor, confio que Tu tens o controle. Sei que não estou sozinho nisso. E é nesse momento que algo incrível acontece. Você experimenta a paz. Não uma paz que depende de que tudo esteja perfeito, mas uma paz que vem de saber que você está nas mãos do Deus que controla tudo. Pense agora em suas preocupações. O que mais pesa em você? Talvez seja algo no seu trabalho, na sua família ou um futuro incerto. Você já tentou resolver isso por conta própria. Você tem carregado esse peso dia após dia, mas e se hoje você decidir soltá-lo? E se você escolher entregá-lo a Deus em oração? Você não precisa de palavras complicadas. Basta dizer: Senhor, é isso que me preocupa. É isso que está pesando em mim. Eu entrego a Ti porque confio em Ti. E depois de entregar, confie. Porque a promessa de Deus não é apenas que Ele tomará suas preocupações, mas que Ele fará isso porque cuida de você. O cuidado dele é constante. Não depende do que você faz ou deixa de fazer. É um cuidado baseado no amor perfeito dele. Hoje, convido você a dar esse passo de fé. Pare de carregar o que você não precisa levar. Entregue a Deus suas ansiedades e experimente a liberdade que vem de saber que você não está sozinho. A paz dele guardará o seu coração e a sua mente, mesmo no meio das dificuldades. Porque, quando você confia em Deus, Ele não apenas toma suas cargas, Ele também dá a você a força para caminhar com confiança e esperança. Ele cuida de você. Confie nessa verdade e solte o peso. Deus está pronto para sustentar você. Número 11. Confie em Deus e Ele guiará os seus caminhos. A vida é cheia de decisões. Algumas são pequenas, como escolher o caminho mais rápido para chegar em casa, mas outras são gigantescas. Mudar de trabalho, começar um relacionamento, tomar decisões financeiras importantes. Nesses momentos, é natural querer se apoiar na sua lógica, nas suas experiências, naquilo que você acredita saber. Mas há algo que todos nós já experimentamos. Mesmo com as melhores intenções, a nossa prudência pode falhar. E é aqui que as palavras de Provérbios 3, 5 se tornam tão cruciais.
Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Confie em Deus. Parece fácil dizer, não é? Mas confiar completamente é outra coisa. É soltar as rédeas, deixar de lado aquele impulso de querer controlar tudo e dizer a Deus: aqui estão os meus planos, os meus medos, as minhas dúvidas, toma o controle. E isso pode ser difícil, porque confiar em Deus nem sempre significa que entenderemos o caminho que Ele nos mostra. Às vezes, o plano dele nos leva para uma direção que não esperávamos, uma que não faz sentido para a nossa lógica. Mas deixe-me dizer algo. Mesmo quando não entendemos, o plano dele é perfeito. Veja isto. Deus não pede que você confie nele pela metade, mas com todo o seu coração. Não é um pé dentro e outro fora. É render completamente a sua confiança, sabendo que a sabedoria dele é infinita e muito maior que a nossa. A nossa prudência, por mais lógica que pareça, é limitada. Nós só conseguimos ver uma parte do quadro, mas Deus vê o panorama completo. Ele conhece o fim desde o começo e sabe exatamente o que é melhor para você. Mas confiar em Deus também significa envolvê-lo em tudo. A palavra diz: reconheça-o em todos os seus caminhos, não apenas nas decisões grandes, como escolher uma carreira ou mudar de cidade, mas também nas pequenas, como lidar com um dia estressante, como responder a uma situação difícil em casa ou no trabalho. Às vezes, pensamos que conseguimos lidar com as coisas pequenas sozinhos, mas sabe de uma coisa? Quando você convida Deus para cada área da sua vida, encontra paz até nas coisas mais cotidianas. Reconhecê-lo em tudo é dizer: Deus me guie, nisto, naquilo, em tudo. E aqui está a promessa: Ele endireitará as suas veredas. Isso não significa que você nunca enfrentará obstáculos ou que tudo será fácil, mas significa que Deus o levará pelo caminho certo. Mesmo que agora pareça cheio de curvas, montanhas ou desvios, Ele o tornará reto. Ele mostrará quais portas abrir e quais fechar. E quando você segue a direção dele, encontra paz. Não porque tudo se resolve imediatamente, mas porque você sabe que está caminhando na vontade dele. Agora quero que você pense nas áreas da sua vida em que precisa de direção. Talvez haja decisões que você está adiando porque não sabe o que fazer. Ou talvez você já tenha tentado resolvê-las sozinho e não funcionou como esperava. O que aconteceria se hoje você escolhesse confiar completamente em Deus? Se dissesse: Senhor, me guia. Não quero fazer do meu jeito, quero fazer do teu. Para dar esse passo, comece com oração. Fale com Deus. Diga o que está no seu coração, o que preocupa você, as decisões que você não sabe como tomar. Depois, busque a direção dele na sua palavra. Nos provérbios, nos salmos, nas palavras de Jesus, você encontrará a direção que precisa, e não faça isso sozinho. Cerque-se de pessoas sábias que também busquem a Deus e possam ajudá-lo a discernir a vontade dele. Confiar em Deus não significa que você sempre entenderá o caminho, mas significa que você nunca caminhará sozinho. E quando você escolhe confiar nele, quando reconhece a presença dele em cada área da sua vida, você verá como os seus caminhos se endireitam, como suas decisões se enchem de propósito e como a paz dele guarda o seu coração. Ele já tem um plano perfeito para você. Tudo o que você precisa fazer é confiar e dar o primeiro passo. Número 12. A promessa da presença constante de Deus. A solidão. Esse sentimento que pode surgir mesmo quando você está cercado de pessoas. Todos nós, em algum momento, já sentimos o peso da incerteza, o medo de não ter ninguém ao nosso lado, de enfrentar a vida sem um apoio sólido. Muitas vezes, tentamos preencher esse vazio buscando segurança em coisas materiais, em relacionamentos ou até mesmo em nossas próprias capacidades. Mas você sabe, essas coisas são temporárias e, mais cedo ou mais tarde, podem falhar. É nesses momentos que a promessa de Deus em Hebreus 13:5 ganha vida. Nunca o deixarei, jamais o abandonarei.
Você consegue imaginar isso? Deus, o Criador do universo, dizendo a você pessoalmente que nunca o deixará. Não importa o que você esteja enfrentando, não importa o quão difícil ou solitário o caminho possa parecer, Ele está com você, constante, fiel. Essa promessa não é apenas uma mensagem bonita, é uma verdade sólida, uma rocha onde você pode se firmar quando tudo ao seu redor parece desmoronar. Mas veja como esse versículo começa. Ele diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Isso é tão importante. Às vezes buscamos segurança acumulando mais coisas, mais dinheiro, mais reconhecimento, mais posses. Mas o que realmente precisamos não pode ser comprado nem conquistado. O que precisamos é a presença de Deus. É aprender a estar contentes, não porque temos tudo o que queremos, mas porque temos tudo o que precisamos nele. Aprender a confiar nessa verdade transforma a nossa forma de viver. Liberta-nos da avareza, daquela constante insatisfação que nos faz querer sempre mais. Quando você reconhece que Deus é suficiente, que a presença dele é o bem mais valioso que você pode ter, percebe que não precisa temer o futuro nem se apegar a coisas temporárias. Porque com ele, você tem a certeza de que nunca estará sozinho. Agora, quero que você pense na sua vida. Onde você tem buscado segurança? Talvez no seu trabalho, nas suas economias ou em um relacionamento. É natural fazermos isso, mas quero encorajar você a refletir. O que aconteceria se você confiasse plenamente na promessa de Deus, se deixasse de depender do que é temporário e se concentrasse no que é eterno? Essa é a convocação que Deus nos faz. Não se trata de não valorizar o que temos, mas de lembrar que a nossa segurança não depende dessas coisas, mas dele. A presença dele não apenas nos acompanha, ela também nos sustenta. Ela nos dá força quando estamos fracos, paz no meio do caos e alegria até nas provações. Essa é a beleza da promessa dele. Não importa como estão as suas circunstâncias agora, você pode descansar na certeza de que Deus nunca o deixará. E isso não é apenas algo que sentimos, é algo que podemos experimentar. Quando você reserva tempo para estar na presença dele, para orar, ler a sua palavra, adorá-lo, essa verdade se torna ainda mais real. Você começa a perceber como a fidelidade dele se manifesta no seu dia a dia, como o amor dele sustenta você até nos momentos mais sombrios. Hoje, quero convidar você a confiar plenamente nessa promessa. Deus não o abandonará, nunca. Agarre-se a essa verdade, mesmo quando as coisas não fizerem sentido, porque com ele você nunca está sozinho. O amor dele é imutável, a presença dele é constante e a fidelidade dele nunca falha. Viva com a segurança de que, aconteça o que acontecer, ele está com você. E isso, querido amigo, é tudo o que você precisa. Número 13. Deixe suas cargas nas mãos de Deus. A vida pode parecer uma montanha que carregamos nas costas. As responsabilidades, as preocupações, os problemas que parecem não ter fim. Tudo se acumula até que sentimos que não conseguimos dar mais um passo. Já aconteceu com você? Aquela sensação de esgotamento total, de querer soltar tudo, mas não saber como. Nesses momentos, as palavras do Salmo 55, 22 chegam como um sussurro de esperança. Entregue suas cargas ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Deus não nos criou para carregarmos tudo sozinhos. Ele sabe que os fardos desta vida podem ser pesados demais para suportarmos por conta própria. E por isso, Ele nos convida a entregá-los a Ele. Veja bem essa palavra, entregue. Não diz compartilhe ou aguente mais um pouco. Ele diz para colocarmos completamente sobre Ele. É um ato de rendição, de dizer, Senhor, isso é demais para mim. Eu entrego a Ti porque confio que Tu podes lidar com isso. Mas sejamos honestos. Às vezes, entregar as nossas cargas a Deus não é tão fácil quanto parece. Nós nos agarramos a elas porque pensamos que, se não as resolvermos, ninguém mais o fará.
Queremos ter o controle, resolver tudo com as nossas próprias forças. E no final, acabamos esgotados e frustrados. No entanto, quando você escolhe soltar esse peso, quando decide confiar em Deus, algo incrível acontece. Você encontra descanso, porque Deus não apenas recebe suas cargas, Ele também promete sustentar você. Ele não deixará você cair. O amor e o cuidado dele são inabaláveis. Pense nas cargas que você está carregando agora. Talvez seja o estresse no trabalho, problemas familiares, preocupações financeiras ou até mesmo batalhas internas como ansiedade ou medo. Esses fardos não afetam apenas a sua mente. Eles também afetam o seu corpo e o seu espírito. O que aconteceria se hoje você escolhesse entregá-los a Deus? Você não precisa de palavras complicadas, nem de um ato perfeito. Você só precisa de fé. Uma simples oração como: Senhor, isso é o que está pesando em mim. Eu entrego a Ti porque sei que Tu me sustentarás. Pode mudar tudo. Deus não promete eliminar todas as dificuldades da sua vida, mas Ele promete que você não terá que enfrentá-las sozinho. O compromisso dele é claro: jamais permitirá que o justo venha a cair. Isso significa que mesmo quando as coisas parecerem impossíveis, Ele estará ali para levantar você, para sustentá-lo com o seu amor, para dar a você a força que precisa. A fidelidade dele é constante, mesmo quando a vida parece estar em caos. Quando você entrega suas cargas a Deus, algo muda dentro de você. Você começa a experimentar uma paz que vai além das circunstâncias. Suas prioridades se alinham e, em vez de focar em tudo o que você não pode controlar, você se concentra no que realmente importa: a sua relação com Deus, a sua fé e o propósito que Ele tem para a sua vida. Hoje, quero encorajar você a dar esse passo. Não carregue mais esse peso. Você não foi criado para fazer isso sozinho. Faça uma pausa, reflita sobre o que está sobrecarregando você e entregue isso a Deus. Escreva, fale em oração, solte. Ele está pronto para receber, aliviar o seu fardo e mostrar a você que o poder dele é suficiente. Lembre-se disto: Deus não apenas pede que você entregue suas cargas. Ele promete sustentá-lo, e quando você confia nessa promessa, não importa quão grande era o peso que você carregava, você encontrará descanso. Você viverá com a confiança de que não está sozinho, de que está sendo sustentado pelo amor e pela graça de um Deus que nunca abandona você. Então solte esse peso hoje, deixe-o nas mãos dele e caminhe leve, confiante de que ele o guiará, o sustentará e o levará ao lugar onde você precisa estar. Número 14. Renovação de forças ao esperar em Deus. A vida pode ser cansativa, não é? Às vezes, você sente que está correndo uma corrida interminável. Você se levanta todos os dias com responsabilidades, problemas e desafios que parecem não dar trégua. E não é apenas o cansaço físico. Há também o esgotamento emocional e espiritual, aquele peso que se sente na alma, como se você não conseguisse avançar nem mais um passo. Mas aqui está a boa notícia. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Essa promessa não é apenas uma poesia bonita, é uma realidade para aqueles que decidem confiar em Deus. Quando você espera nele, algo muda. Não é uma espera passiva, como se você estivesse sentado sem fazer nada. É uma espera ativa, cheia de fé, onde você escolhe confiar que Deus tem um plano, que a força dele se manifestará em sua vida. Pense na imagem que Isaías usa: subir com asas como águias. As águias voam alto, acima das tempestades, deixando para trás o que as limita. É assim que Deus quer que você viva. Ele não promete que não haverá tempestades, mas promete que, ao esperar nele, ele dará a você a força para se elevar acima delas. Essa força não vem de você, não depende de quanto você consegue resistir pelos seus próprios meios. Ela vem diretamente dele. Quando Isaías diz:
Correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Ele está falando de perseverança. Porque sejamos sinceros, a vida nem sempre parece um voo. Há dias em que você está apenas caminhando, colocando um pé na frente do outro, tentando não cair. Mas mesmo nesses dias, quando você espera no Senhor, Ele dá a você o necessário para seguir em frente. Não importa quão lento pareça o seu avanço, com a força dele, você pode se manter firme. Esperar no Senhor significa buscar a presença dele. Não é apenas pedir ajuda quando você está esgotado, mas tirar tempo para estar com ele, para ouvi-lo, para deixar que a palavra dele encha e renove você. É como carregar um celular que está prestes a ficar sem bateria. Se você não o conecta à fonte de energia, ele eventualmente se apagará. O mesmo acontece com você. Você precisa se conectar a Deus para recarregar as suas forças. Agora, pense nas áreas da sua vida onde você mais se sente esgotado. Talvez seja no seu trabalho, em seus relacionamentos ou até mesmo na sua fé. Você já tentou lidar com isso sozinho, já buscou soluções rápidas, mas nada parece suficiente. O que aconteceria se você decidisse hoje esperar no Senhor? Não estou dizendo para deixar tudo de lado e esperar resultados mágicos. Estou convidando você a, em meio ao seu esgotamento, dizer: Senhor, preciso da tua força, eu não consigo sozinho. E então faça da oração, da adoração e da meditação na palavra de Deus parte do seu dia. Porque aqui está a verdade. Deus não apenas renova as suas forças, Ele transforma a sua perspectiva. Aquilo que antes parecia impossível, agora você vê de um ângulo diferente, porque está enxergando as coisas com a força dele, não com a sua. E isso muda tudo. Hoje quero encorajar você a tomar essa decisão. Você não precisa continuar vivendo esgotado, sem energia. Deus quer renovar você. A promessa dele é fiel e está disponível para você. Ele quer que você voe alto, que corra sem se cansar, que caminhe com propósito. Não importa onde você esteja ou quão pesado seja o caminho, a força dele está à sua disposição. Tudo o que você precisa fazer é esperar nele, confiar e permitir que ele haja. Ele não deixará você onde está. Ele o levantará e dará tudo o que você precisa para seguir em frente. Número 15. As dificuldades produzem perseverança e esperança. Todos nós enfrentamos dificuldades, é inevitável. A vida traz momentos de dor, frustração, daquelas perguntas que parecem não ter resposta. Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? E no meio dessas tempestades, as palavras de Romanos 5:3 parecem à primeira vista quase contraditórias. Nos gloriamos nas tribulações porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Mas quando você entende o que essas palavras realmente significam, algo muda. Não é que você passe a desfrutar do sofrimento, mas que reconhece que Deus está usando esses momentos para fazer algo muito maior na sua vida. As provações não são um castigo, embora às vezes pareçam, são uma oportunidade. É no meio das tribulações que aprendemos a resistir, a desenvolver essa perseverança que não surge do dia para a noite. Pense nisto. Quando você passa por algo difícil e decide não desistir, você está se fortalecendo. Cada pequeno passo que você dá, cada decisão de seguir em frente, está construindo algo em você. A perseverança, essa capacidade de esperar em Deus e confiar no tempo dele, não apenas torna você mais forte, mas também prepara você para o que está por vir. E aqui é onde o processo se torna ainda mais poderoso. A perseverança produz caráter. Você sabe o que isso significa? Que enquanto você persevera, Deus está refinando quem você é. Ele está lapidando aquelas áreas da sua vida que precisam crescer, fortalecendo você em áreas que talvez você nem soubesse que eram fracas. Como o ouro que passa pelo fogo para ser purificado, a sua fé e o seu caráter estão sendo moldados no meio das provações. Você não se torna perfeito, mas se torna autêntico,
sólido, alguém que foi testado e permaneceu firme. E então vem a esperança, essa esperança que não é superficial, mas profunda, real. Porque quando você olha para trás e vê como Deus sustentou você, como Ele ajudou você a superar o que parecia impossível, a sua confiança nele cresce. Você percebe que, se Ele foi fiel antes, também será agora e no futuro. Essa é a esperança que não se baseia nas suas circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus. Quero que você pense na sua vida por um momento. Talvez você esteja enfrentando algo agora que parece insuperável. Uma perda, um desafio financeiro, um conflito familiar ou até mesmo uma luta interna que ninguém mais conhece. É fácil sentir-se preso como se não houvesse saída. Mas deixe-me dizer isto, o que você está vivendo agora não é o fim da sua história, é uma parte do processo. Deus não desperdiça nada, nem mesmo a dor. Ele está usando isso para construir perseverança, caráter e esperança em você. Eu sei que não é fácil. Sei que há dias em que você simplesmente quer desistir. Mas lembre-se disto, você não está sozinho. Deus está com você em cada passo do caminho. Ele não prometeu que não haveria provações, mas prometeu que daria a você a força para superá-las. O plano dele é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar, e mesmo que agora você não veja o propósito, chegará o dia em que tudo fará sentido. Então hoje, quero encorajar você a abraçar o processo. Não porque seja fácil, mas porque vale a pena. Permita que Deus faça a obra dele em você, mesmo no meio da dor. Confie que ele está formando algo lindo, algo que só pode surgir ao passar pelo fogo. Porque no final, o que resta é a esperança. Uma esperança firme, baseada no amor e na fidelidade dele. E isso, querido amigo, é o que dará a você a força para seguir em frente, aconteça o que acontecer. Número 16. Deus tem planos de bem-estar para você. Às vezes, a vida pode parecer um quebra-cabeça com peças faltando. Fazemos planos, sonhamos com um futuro ideal, mas as coisas nem sempre acontecem como esperamos. Talvez você esteja nesse lugar agora perguntando: o que vem a seguir? Por que estou aqui? Qual é o propósito de tudo isso? É fácil se sentir desorientado ou até frustrado quando parece que tudo está fora de controle. Mas há uma promessa que Deus nos faz em Jeremias 29:11, uma promessa que nos enche de esperança. Porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Repare nessas palavras. Deus não diz, talvez eu tenha um plano ou vou ver o que faço com você. Ele declara com certeza, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Isso significa que você não foi esquecido, que a sua vida tem um propósito desenhado pelo Criador do universo. Mesmo quando tudo parece confuso, ele já vê o quadro completo. Ele conhece cada detalhe, cada curva e cada desvio do seu caminho, e promete que os planos dele são de paz, não de calamidade. Quando Deus compartilhou essas palavras com o povo de Israel, eles estavam no exílio na Babilônia, longe de casa, enfrentando incertezas e desesperança. Talvez eles pensassem que Deus os havia abandonado, que suas vidas haviam perdido o rumo. Mas essa mensagem veio para lembrá-los de que, mesmo no meio do sofrimento, Deus tinha um plano. O mesmo se aplica a você hoje. Pode ser que agora você não entenda o que está acontecendo, mas isso não significa que Deus tenha parado de agir na sua vida. Deus não apenas tem um plano. O plano dele é perfeito. Ele é o arquiteto do seu futuro. Você já pensou nisso? Enquanto você vê apenas um fragmento do caminho, ele vê o começo e o fim. O plano dele para você está cheio de paz e propósito, mesmo que às vezes não esteja alinhado com os seus próprios planos. E aqui está a chave: os caminhos dele são mais altos que os nossos. Embora não entendamos, cada atraso, cada desvio e até mesmo cada perda podem ser parte da preparação dele para algo maior. A verdade é que confiar nos planos de Deus requer rendição. E isso não é fácil. Queremos ter o controle, garantir que tudo aconteça como imaginamos.
Mas quantas vezes você já viu que os seus planos falharam e ainda assim algo melhor surgiu depois? Isso não é coincidência, isso é Deus agindo em meio a tudo. Talvez agora você esteja enfrentando uma situação em que sente que não tem controle. Talvez algo que você planejou com tanto cuidado desmoronou, ou você está em um lugar que nunca imaginou estar. O que aconteceria se você escolhesse confiar que Deus tem algo melhor para você? A promessa dele não é apenas uma ideia bonita, é uma realidade sólida. Ele quer dar a você um futuro cheio de esperança, mas você precisa se aproximar dele, render os seus planos e buscar a direção dele. Isso não significa que tudo será fácil ou que você receberá respostas imediatas. Mas, quando você confia que Deus está trabalhando, você experimenta a paz. É uma paz que permite dizer: Senhor, eu não entendo tudo, mas confio que tu sabes o que estás fazendo. E essa confiança dá a você força para seguir em frente, sabendo que está nas melhores mãos. Hoje, quero encorajar você a se aproximar de Deus. Fale com Ele. Peça que Ele mostre a vontade dele para a sua vida. Dedique tempo para buscá-lo na sua palavra, porque ali você encontrará as respostas e a direção que precisa. E enquanto espera, lembre-se de que você não está à deriva. A sua vida está nas mãos de um Deus que ama você profundamente e que tem planos maravilhosos para o seu futuro. O seu futuro está seguro nele. Apenas confie, porque o melhor ainda está por vir. Número 17. A vitória de Cristo é nossa esperança. A vida não é fácil, isso todos nós sabemos. Há dias em que parece que o mundo está contra nós, quando as lutas pessoais se somam aos problemas globais e você simplesmente se sente esgotado. Talvez você esteja enfrentando uma perda, um conflito que parece não ter solução, ou até mesmo um desafio interno que faz você duvidar de tudo. Jesus sabia disso. Por isso, em João 16:33, ele não promete uma vida sem dificuldades, mas nos dá esta verdade poderosa. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essas palavras de Jesus não são apenas um consolo, são uma declaração de vitória. E quero que você pense nisso. Jesus não esconde de nós a realidade das provações. Ele não diz que a vida será sempre fácil, que nunca haverá momentos de dor. Ele nos diz claramente que enfrentaremos aflições. Mas ele não para por aí. Ele nos chama a confiar, porque a vitória dele já está garantida. Não importa o tamanho do problema, ele já venceu. Pense no contexto desse versículo. Jesus está falando com seus discípulos pouco antes de ir para a cruz. Ele sabe o que está por vir. Ele sabe que seus seguidores enfrentarão medo, perseguição e que até o verão morrer. Mas ele também sabe algo mais. A cruz não será o fim. A sua ressurreição está chegando, e com ela a derrota do pecado e da morte. A vitória dele não é apenas sobre os problemas imediatos, mas sobre o maior inimigo de todos, a separação de Deus. Essa vitória não é apenas para Jesus, ela é para você e para mim. Através do seu sacrifício, ele nos oferece uma esperança que não se baseia nas nossas circunstâncias, mas no que ele já fez. A vitória dele é completa, é final, é eterna. E isso significa que não importa o que você esteja enfrentando, você pode descansar sabendo que a última palavra não é dos seus problemas, mas do seu Salvador. Agora, eu sei que pode ser difícil confiar no meio das aflições. Quando você está no olho da tempestade, é fácil sentir que não há saída. Mas aqui está o chamado de Jesus. Tenham bom ânimo, não em suas próprias forças, não em suas habilidades, mas nele. Porque a vitória dele nos permite olhar além do imediato e ver o panorama eterno. O que enfrentamos agora é temporário. Pode ser doloroso, sim, mas não é para sempre. O triunfo dele nos assegura que tudo isso passará e o que vem é muito melhor. Quero que você reflita por um momento. O que está sobrecarregando você agora? Talvez seja algo grande, como uma doença ou uma crise familiar.
Ou talvez seja algo mais interno, como o medo ou a incerteza sobre o futuro. Seja o que for, quero que você tire um momento para entregar isso a Jesus. Ele já venceu o mundo, e isso inclui qualquer coisa que você esteja enfrentando. A paz que Jesus oferece não depende de que tudo esteja bem ao seu redor. É uma paz que vem de saber que Ele tem o controle, mesmo quando você não tem. É a certeza de que, embora você não entenda tudo o que está acontecendo, pode confiar que Ele está agindo em seu favor. Essa paz está disponível para você hoje. Então, quero encorajar você. Não carregue essas lutas sozinho. Descanse na vitória de Cristo. O triunfo dele é a sua esperança. Ele já venceu o mundo. E isso significa que você também pode vencer com a ajuda dele. Agarre-se a essa promessa. Permita que Ele seja a sua força, a sua guia e a sua paz em meio a qualquer tempestade. Porque no final das contas, a vitória dele é eterna. E essa é a esperança que nunca deixará você cair. Confie nele. Ele já venceu por você. Percorremos um caminho cheio de promessas e verdades que nos lembram que não importa as circunstâncias, Deus nunca deixará você sozinho. Desde enfrentar medos até encontrar descanso no meio do cansaço, vimos como a presença constante dele é a chave para seguir em frente. Agora é o momento de pegar tudo o que compartilhamos e aplicar na sua vida. Não fique apenas com as palavras. Permita que elas transformem o seu coração e o impulsionem a agir. Confie em Deus de todo o seu coração. Entregue as suas cargas, espere nele e veja como as suas forças serão renovadas. Lembre-se, as dificuldades não são o fim da sua história. Elas são o início de uma nova etapa onde Deus pode mostrar o seu poder e amor na sua vida. Não desista. O melhor ainda está por vir, porque Deus tem planos de bem-estar para você e a vitória dele é a sua esperança. Antes de nos despedirmos, quero agradecer por ter chegado até aqui. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precise ouvi-la. E não se esqueça de deixar os seus comentários e testemunhos. Gostaríamos muito de saber como Deus está agindo na sua vida. Até a próxima e que Deus abençoe você abundantemente. Siga em frente com fé e confiança, porque Ele está com você hoje e sempre. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.